verdade. Vamos dar início à sessão do Brandão. Temos aqui 5 para nos falarem sobre a vida e obra de Dom Brandão, o Dr. Vasco Rosa, o Dr. Joaquim Pinto da Silva e José Val, bem como as James Guimarães. Temos também uma exposição, como vão ter visto lá na entrada, uma exposição com inéditos, escritos inéditos e outros livros de Raul Brandão. Vamos dar início e gostava antes de mais um pormenor. Vão ser, no seguimento da celebração do centenário da morte de Ramalho Ortigão, vão ser inauguradas 2 placas, uma comemorativa, que no fundo é a recolocação da comemorativa do nascimento de Ramalho Ortigão no Molho, e outra que é comemorativa do centenário da morte de Raul Brandão, que vai ser na Rua Coronel Raul Teles. Vai ser dia 28, 11 da manhã e ao meio-dia. Desculpa, dia 18, às 11 da manhã e ao meio-dia. Obrigada a todos. Boa tarde, sou Dr. Nuno Ortigão, sou Presidente da Junta da União de Freguesias, sou Dra. Maria Lacerda, sou professor Levi Guerra, sou Dra. Dália Dias, minhas senhoras, meus senhores e meus amigos. Aqui estamos para continuar a nossa caminhada. Começámos a descer um rio até à Foz há quase um ano. Há pouco tempo trouxemos Ramalho até nós, cumprindo uma devoção e declamando uma obrigação. No próximo domingo, dia 18, como foi dito já pela doutora Maria Lacerda, continuaremos a celebrar o centenário do Ramalho Ortigão com a colocação das placas, como foi já explicado. Hoje chega a vez de Raul Brandão, como no mês que vem chegará a vez de Eça de Queiroz para celebrarmos os 160 anos do seu nascimento. A Foz está viva. Tenho adiante de mim a Foz de outrora, a Foz que já não existe, a Foz dos mortos, com o movimento, os tipos e a paisagem. Lá em cima, o monte tinge-se de sol, cá embaixo o rio tinge-se de azul. A cantareira, num cantinho, adormece. A grande fonte de granito doirado, a casa do António Luís, a nossa velha casa com os degraus de pedra, os varais da rede até à corguinha, lajeada de grossos burgos, e ao largo o farol. O mar embala o cabedelo. Uma luz como não há outra, e que estremece com o movimento e os reflexos da água, um ar como não há outro, e que ainda hoje respiro como a própria vida. Um amigo meu anda sempre com um testemunho de Raul Brandão, sempre na carteira, e que diz o seguinte: o dia está lindo, mas que nós não devemos sequer tocar-lhe. O dia de hoje esteve realmente muito bonito e nós não ousámos tocar-lhe, mas não resistimos à tentação de o tocar não com as nossas mãos, mas com as palavras, as memórias, as declamações do próprio Raul Brandão, trazendo-o de regresso à Foz pela mão de alguns dos nossos amigos que mais sabem da sua vida e da sua obra. Vasco Rosa,
Joaquim Pinto da Silva e Francisco Mesquita Guimarães. Estou seguro que vamos ficar a saber mais ao ouvi-los e que o seu regresso será também quase como um regresso a nós próprios, às nossas raízes, à nossa identidade. Ficamos-lhes muito gratos. 2 palavras ainda para agradecer a extrema generosidade de quem contribuiu decisivamente para enriquecer a pequena mostra que permitiu apresentar documentos inéditos únicos relacionados com o Raul Brandão, a Júlio Amorim de Carvalho e a família de Henrique Moreira. Agora vamos dar, então, a palavra ao Vasco Rosa e muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de começar, quero dizer-vos que me sinto muito honrado pelo generoso convite para participar nesta sessão. O Dr. José Valde Figueiredo terá acreditado que a minha catorrice brandoniana seria de algum préstimo e eu vou tentar não desapontá-lo e que ninguém dê por perdido o tempo gasto em ouvir-me. Permitam-me que dedique as palavras que se seguem ao meu filho Ricardo, que acaba de passar um mau bocado, e à memória de Vasco Graça Moura, inesquecível e querido mestre e amigo, também aqui nascido e também aqui homenageado. Como todos sabemos, Raul Brandão nasceu bem perto daqui, a 12 de março de 1867, e escreveu sobre a Foz Velha algumas páginas lapidares, como há pouco ouvimos. Aliás, note-se, logo na abertura de 2 dos seus principais livros, Memórias de 1919 e Os Pescadores de 1923. Ainda assim, creio que foi José Sarmento, seu amigo de juventude e o pai da atriz Carmen Dolores, quem melhor explicou quanto a força deste lugar influenciou o nosso escritor. Escreveu ele em dezembro de 1930. O Raul era, na primeira mocidade, um rapaz audacioso, mas cheio de nostalgia. Essa melancólica flor que vinha de longe, do mar alto, para lá da Cantareira, e que lhe entrava pela casa adentro, inundando de bruma e de sol, conforme os ventos do quadrante, todas as salas, o jardim, as almas. Esta proximidade, este quase parentesco com o mar que lhe embalava o sono e as vigílias, fizeram do Raul, que já tinha nascido com o selo de um homem do norte, louro e de olhos azuis, um contemplativo dos horizontes largos, vagamente sonhador, com a sua ponta de tristeza e de amargura, que às vezes lhe dava um ar alheado e distante. Vamos vê-lo de chapéu, fica sempre muito bem. Onde está? Aqui está. Manuel Mendes concluiu um dia que era preciso vir à Foz do Douro para entender a obra de Raul Brandão. Eu nunca colocaria as coisas em termos assim absolutos, embora entenda o alcance da proposição. Não está? Não? Pequeno contratempo técnico. Ok. Eu nunca colocaria as coisas em termos assim absolutos, embora entenda o alcance da proposição e saiba que o escritor nunca se esqueceu do rumor destas ondas, pois admitiu que o ouvia mesmo quando estava muito longe daqui. E, na verdade, foi quase sempre que esteve longe daqui. Depois dos seus estudos iniciais, ao longo da sua carreira política, carreira militar e depois dela, Raul fixou sucessivamente em Lisboa, Mafra e Guimarães, onde casou, aqui está a senhora, acabando por construir na pequena aldeia de Nespereira a famosa Casa do Alto, que durante quase 3 décadas se tornaria o epicentro da sua vida familiar e da sua oficina literária. Sobretudo depois da morte consecutiva dos pais,
em meados de 1911, aqui na Foz, a Casa da Foz seria utilizada apenas ocasionalmente, no trânsito para a capital, onde Raul e Maria Angelina passavam longas temporadas, escapando ao frio minhoto no pico do inverno, visitando amigos como Teixeira de Pascoais, ou frequentando os cafés do Chiado e os escritórios da Seara Nova que ele ajudara a fundar. Por mais que a Foz, à época um lugar periférico, tenha aberto os poros da hipersensibilidade literária e visual do escritor, foi certamente o contacto com meios urbanos densos e socialmente degradados, ou com meios rurais muito arcaicos, que impulsionou uma parte substancial dos seus escritos. Além disso, a vida militar passou a ele muitas vezes no silêncio pacifista e confortável de bibliotecas, como a de Mafra, onde deu aso a uma vocação de historiador que deu alguns frutos, mas não concretizou um projeto maior, e creio que desconhecido, de uma história de Portugal contratada com o editor portuense Álvaro Pinto, para a qual Brandão teria o apoio de 3 investigadores permanentes na Torre do Tombo. Esta situação advém da consulta de cartas que estão na Sociedade Martins Sarmento, em Guimarães. Portanto, mais do que o espírito do lugar, foi a gente do lugar, que entretanto mudou muito, que inspirou a Raul Brandão um gosto especialmente intenso pela vida marítima, observada da praia até ao hinterland. Engana-se quem julga que foi com o livro de 1923 que ele começou a prestar-lhe atenção. Escrevendo desde cedo em jornais, Raul pôde dedicar a Manuel Vareiro, pescador que conheceu muito bem, um dos escritos mais emocionantes e humanos que conheço. Esse escrito, ele diz, sim, ele morreu e eu tenho de falar a linguagem que ele falava, porque não o posso desonrar falando de uma linguagem que ele não compreendesse. Com outro poeta, pelo fim do século, os círculos literários do Porto fervilhavam tanto ou mais do que os de Lisboa e de Coimbra, e Raul Brandão conviveu com simbolistas, decadentistas, tenebristas e outros catalogáveis ou híbridos e transitórios, que se reuniam numa mansarda da Sé e que ficaram conhecidos como os nefilibatas. Com o título de uma brochura hoje rara, publicada em 1891. A expressão nefilibatas tinha sido cunhada pelo poeta Eugênio de Castro e significa aqueles que vivem nas nuvens. Com outro poeta do mesmo grupo, Júlio Brandão, com o qual não tinha qualquer parentesco, Raul publicou uma revista de letras e artes, hoje esquecida, a Revista de Hoje. A Revista de Hoje. Creio que foi a Revista de Hoje, através da qual ele promoveu a primeira exposição no Porto de quadros de Combão Boral Pinheiro, em 1905. Como podem ver, penso que podem ver, na parte inferior desta página da revista de Hoje, ele faz uma aproximação ao intercâmbio entre Lisboa e Porto de exposições. Ele tinha visto a exposição do Columbano numa livraria no Chiado. Os quadros do Columbano eram, como sabem, sobretudo retratos de pessoas da época. Ele queria que isso viesse ao Porto. E foi ele que fez isso. Creio que foi por causa dessa exposição que foi inaugurada no Palácio de Cristal. E como podem ver aqui, o Columbano está a negro no centro e do lado direito dele, à direita, aparece uma silhueta que é a silhueta do Raul Brandão. Isto é o jantar de homenagem ao Columbano por causa dessa ocasião. Creio que foi por causa dessa exposição no Palácio... creio que foi por causa desta exposição no Palácio de Cristal, em abril e maio de 1895, e que foi motivo do exuberante desenho de Celso Hermínio na revista O Micróbio, que é o que estão a ver, onde Brandão bebe champanhe à direita do pintor, que uma grande amizade entre ambos fundou. E assim surgiu o primeiro retrato do nosso escritor, anterior a maio de 1896. Este retrato é muito importante. Foi a Columbano que Brandão dedicou o primeiro volume das suas memórias. Note-se
que até então, do momento em que foi o quadro, Raul Brandão ainda não tinha escrito nada de especialmente notável. Os pobres seriam escritos em 1898, 1899, 1900 e só impressos em 1906. E a farsa saiu em 1903. E por isso, aquilo que o pintor Mário Cesarini de Vasconcelos escreveu sobre esta pintura é ainda mais significativo. Vou ler. Se percorrermos a galeria de retratos que Columbano fez dos notáveis da hora, descobrimos esta coisa surpreendente. Só o retrato de Raul Brandão é pintado como uma sorte de dávida de um a outro espírito bom. Dávida limpa e fraterna, de olhos do pintor ao homem de 29 anos, no qual, para além da inocência feita gravidade, descobre o desamparo e a solidão que são o lote dele próprio, Columbano. A atitude de Raul Brandão frente ao mestre, não só de pintura, evidentemente, mestre de vida vivida, releva o mesmo encontro emocionado e feliz. Sobre este quadro, vou contar-vos duas pequenas histórias. Durante o noivado com Maria Angelina Abreu, em Guimarães, sendo ele capitão do regimento de cavalaria daquela cidade, e por os contactos entre ambos não poderem ser tão frequentes quanto desejavam, Raul enviou-lhe o retrato feito por Columbano, o formato é pequeno, com uma carta de 22 de agosto de 1896, em que o designa como um dos maiores pintores da Europa, e diz: é feita à noite, no meu quarto de trabalho em Lisboa. Mandei-o vir para te oferecer. Põe-o no teu quarto e olha para mim algumas vezes. Não sei se está a correr aí, espero que sim. Ele põe-o no teu quarto e olha para mim algumas vezes. Ele te dirá, de certo, muitas coisas que te pedi, te repetisse. De resto, o pintor procurou dar mais a minha fisionomia moral e espiritual, como de resto em todos os seus retratos, do que a física, de forma que tu, olhando, aprenderás a conhecer a minha alma. E a segunda história é que, poucos meses antes disso, numa revista do Porto, chamada Arte, reproduzia este retrato com um ensaio crítico de Justino de Montalvão, camarada de Brandão e de António Nobre, pelas praias de Vila do Conde. Escreve Justino: na aula brilhante dos novos, tão notáveis quase todos pela originalidade inconfundível do seu temperamento e da sua estética, Raul Brandão vai na vanguarda. A sua obra literária, intensamente subjetiva e sofrida, porque é intimamente vivida, caracteriza-se pelo relevo de uma prosa só dele, acutângula e mordida, que parece feita aos bruscos rasgões dolorosos. Dotado num grau supremo